E se o Brasil fosse holandês? Será que a gente teria inventado o samba? Será que a maconha seria liberada? O livro de hoje trata exatamente disso, Arrancados da Terra. Ou seja, é a história da colônia judaica em Nova Amsterdã, que era o nome que tinha Recife, quando os judeus e os holandeses invadiram o Brasil em 1624. Você não sabia disso? Vai saber agora. Mas antes de eu contar essa história, não se esqueça de dar o seu like, assinar o meu canal, né? E compartilhar esse vídeo, porque ó, essa história vale a pena. Pensata, com Marcelo Madureira. Pois é, esse livro aqui é um livro ótimo. Aliás, é da Companhia das Letras, lá do meu amigo Luiz Schwartz, aquele que escreveu o livro que eu falei aqui outro dia, que é o Ar que Me Falta, sobre depressão. Vale a leitura, hein? Mas agora a Companhia das Letras sempre tem um montão de livro bom, e agora esse é um lançamento do Lira Neto. Para quem não sabe, o Lira Neto escreveu a biografia do Getúlio Vargas. Só para falar, é obra, para mim, o opus magnum dele, são 3 volumes. Quem quer conhecer Getúlio Vargas tem que ler o Getúlio Vargas do Lira Neto. Ele escreveu também a biografia do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o presidente depois do golpe de 64, mas agora o Lira Neto vem com mais esse grande livro, que é Arrancados da Terra. Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, refugiaram-se na Holanda, ocuparam o Brasil e fizeram Nova York. Na verdade, a base, a estrutura desse livro aqui, do Lira Neto, é a história dos judeus, principalmente dos judeus, os sefarditas, né, os judeus oriundos do norte da África, do que se diz o Levante, né, que é Grécia, lá o fundo lá do Mar Mediterrâneo, Síria, Líbano. Esses são os judeus sefarditas. Os judeus que vêm da Europa Oriental, né, da Europa Central, são os chamados askenazitas, askenaz, que é a palavra em hebraico que designa o alemão. E os sefarditas, eles são esses norte-africanos, ou também dos povos levantinos, né, do Levante, né, os sírio-libaneses, egípcios e tal, que são os judeus que têm essa origem. São dois grandes braços do judaísmo. Essa história é curiosa porque tem muita piada de judeu, né, que o judeu prefere, né, um judeu askenaz, ele prefere que a filha dele case com um goi, ou seja, um não-judeu, a casar com um sefardita, e vice-versa, né? As sinagogas sefaradim são diferentes das sinagogas askenazim, né? O rito, a comida, a cultura, mas é aquela história, né? Onde existem 2 judeus, sempre tem 3 opiniões. Então, isso aí é comum, né, na história judaica. Mas o fato é que os judeus de Portugal, e havia muitos judeus na Península Ibérica, ou seja, na Espanha e em Portugal, eles tiveram que fugir por causa da Santa Inquisição, né, que eu vou falar daqui a pouco da Santa Inquisição, e foram parar na Holanda, porque a Holanda era um país mais tolerante e tal, e essa comunidade judaica, principalmente de brasileiros, quando os holandeses, em 1624, resolveram invadir o Brasil, o Nordeste brasileiro, os judeus vieram também e fizeram uma próspera comunidade judaica aqui, principalmente no Recife, da cidade do Recife, em Pernambuco. Quando depois os portugueses retomaram Pernambuco, retomaram as colônias holandesas do Nordeste do Brasil, esses judeus fugiram para onde? Fugiram para o Caribe, onde existem várias colônias judaicas de origem portuguesa, e também fugiram para os Estados Unidos. Os primeiros judeus de Nova York, vale dizer, os primeiros judeus dos Estados Unidos são brasileiros. São judeus brasileiros que fundaram a primeira comunidade judaica
em Nova York com o rabino Isaac Aboab da Fonseca. É curioso saber isso, principalmente se você lembrar que, ou saber que, existem talvez mais judeus em Nova York do que em Israel. A força da comunidade judaica na construção dos Estados Unidos, né, na construção... E eu só não quero desmerecer as outras origens. Os Estados Unidos, aliás, ele me emociona por isso, né? Uma nação que abraçou e abraça todas as pessoas de todas as origens, da Estátua da Liberdade, né, recebe aqui de braços abertos, aqui você encontra a liberdade. Então, os Estados Unidos e o Brasil, né, até a certo ponto também é assim, você receber e ter lá dentro a convivência das diferentes culturas. Mas, indubitavelmente, né, a comunidade judaica, principalmente em Nova York, é muito responsável pela pujança, né, da economia americana como um todo. E são judeus que vinham do Brasil, judeus brasileiros. Mas, na verdade, eu comecei a ler esse livro muito despertado pela minha curiosidade na história do povo judaico, da cultura judaica, que vocês sabem que eu tenho uma ligação profunda. Mas o que é interessante, que o trabalho do Lira Neto, e o Lira Neto é um escritor muito rigoroso, eu diria, ele é um historiador, né? Pode não ter nem formação de historiador, mas que ele manja muito de história e nas pesquisas dele são muito bem feitas, isso aí eu não tenho a menor dúvida. O Lima Neto, ele na verdade faz uma ótima narrativa de como é que funcionavam não só as comunidades judaicas na Europa, né, principalmente nesses lugares que eu falei, Portugal, Espanha, Holanda e depois Brasil, como também como é que funcionavam as comunidades de uma maneira geral, principalmente na Holanda. E eu fico muito curioso, né, que a minha querida filha Patrícia mora e trabalha em Amsterdã. Faz um ano que eu não a vejo por conta dessa Covid, né? Só que eu a vejo só aqui pelo computador. Já é um consolo, né? Mas quem tem filho longe sabe disso. O Lando também tem filho, a filha dele também mora em Londres e ele vai ser até avô agora. Está feliz da vida com isso. Tá tudo certo, né, Bruno? Tudo lindo. Beleza, então, isso aqui vale. A gente sabe que, sabendo que nossos filhos estão distantes, mas estão bem, já é um consolo. Mas eu passei a me interessar mais pela cultura holandesa. Aliás, quando você fala em Holanda, está errado, porque a Holanda é uma das províncias das Netherlands, dos Países Baixos. O certo é falar Países Baixos, ou Nederland, em inglês e também em holandês. Aliás, o holandês é uma língua difícil pra cacete. Eu falo com a Patrícia sempre e ela sabe alemão perfeitamente, ela fala alemão fluentemente, fala inglês fluentemente, fala espanhol muito bem. Agora ela fala, nunca tive tanta dificuldade de aprender uma língua como o holandês. Porque você pensa que o holandês é parecido com o inglês, você pensa que o holandês é parecido com o alemão, mas não é porcaria nenhuma, principalmente que é muito gutural, né? Você sabe que é Van Gogh, você fala assim, Van Gogh. Van Gogh, não é Van Gogh. É Van Gogh. E várias, toda vez que eu falo uma palavra holandesa para mim, ela começa e me corrige. Eu só sei falar uma coisa certa em holandês, que é dai dai, que é tchau. Isso aí eu não erro. Mas voltando ao livro do Lira Neto, ele fala como esses judeus que fugiram da Inquisição e foram parar na Holanda, conseguiram construir uma comunidade muito próspera de judeus sefarditas na Holanda, em que inclusive o bairro judeu se falava português. Lá a língua era português. Os judeus não falavam, muitos poucos judeus falavam hebraico. Não estou dando spoiler não, hein? Pode ler o livro que tem muita informação e coisas interessantes. Mas o fato é que os judeus lá falavam era português. E a Santa Inquisição, o que era a Santa Inquisição? A Santa Inquisição, meus amigos, era uma história realmente macabra, porque era um braço da Igreja Católica que tratava de perseguir o que eles chamavam de cristãos novos. Ou seja, aqueles que... A história é mais ou menos a seguinte. Portugal e Espanha, eles viviam numa bagunça nas contas públicas. Como um país da América Latina aí que vocês ouviram falar, Brasil, acho que Brasil, era uma bagunça. E toda vez que havia uma bagunça, né, os reis estavam devendo muito, eles chamavam, por exemplo, um judeu, né, que os judeus sempre souberam tomar conta de dinheiro.
Interrompemos esse programa sem nenhum motivo, só para a exibição da piada eleitoral gratuita. Quero ser deputada. Para isso, conto com sua vota e com a ajuda de minha mulher, Sarra, que sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Quando perdi tudo no craque da Bolsa de 29, Sarra estava do meu lado. Quando perdi tudo na Segunda Guerra Mundial, Sarra estava do meu lado. Quando perdi tudo na Plano Collor, Sarra estava do meu lado. Mas tu dá um azar desgraçado, hein, Sarra? Só falta eu perder uma eleição por sua causa. Aí eles falam os antissemitas, o judeu consegue tomar conta de dinheiro. Sabe por quê? Porque os judeus sempre foram vedados a eles só podiam ter algumas atividades. Eles não podiam, por exemplo, ter terras. Eles não poderiam possuir terras, propriedades, o que a gente chama de bens de raiz. Então os judeus tiveram que aprender a ser sapateiros, a ser costureiros ou alfaiates, ourives, e trabalhar também com finanças, enfim, coisas... Sabe por quê? Porque na Igreja Católica o juro era pecado. Você emprestar dinheiro a juros era pecado. Para o judeu não era. Então quem é que podia emprestar dinheiro para quem precisava? Era o judeu. Você ficar condenando os bancos, os judeus, porque são usuários que exploram as pessoas, não é bem assim. Porque na hora que a coisa aperta, você precisa de dinheiro, vai lá, o banco te empresta dinheiro, alguém te empresta dinheiro e cobra uma taxa de juros, é natural, é razoável, né? É o custo do capital que se chama. Mas voltando, os judeus então, com essa tecnologia de tomar conta de dinheiro, aliás, já falei aqui no outro episódio das minhas origens, né, da família Rothschild, que trabalhavam com isso, com dinheiro, com câmbio, com moeda, a vida inteira, depois com banco. Não era para sacanear os outros, não, era porque é um ofício. E eram conhecidos justamente pela sua retidão e pela sua capacidade de trabalhar bem e dar lucro, né, para os seus clientes. Mas o fato é que os reis chamavam, inclusive um grande antepassado do Silvio Santos, que é o Senhor Abravanel. O Abravanel, o antigo, era o ministro das Finanças de Portugal, botou ordem em Portugal. Aí quando Portugal começou a fazer a expansão das descobertas e tal, precisava de dinheiro para financiar. E quem é que financiava? Claro, quem tinha dinheiro, os judeus. Os judeus financiaram as viagens de Colombo, financiaram as grandes circunnavegações, não só, olha o Billy aí brincando com os brinquedos dele aí. Eu sei, Billy, mas agora eu estou gravando. Agora você não vai brincar com o seu coelhinho. Mas, enfim, os judeus financiavam isso porque eles tinham essa capacidade de levantar capitais, atraíam capitais e emprestavam dinheiro para essas grandes epopeias de descoberta. E não só isso, eles eram hábeis pilotos, navegadores, eles também conheciam muito a arte de navegar. Fernando de Noronha, esse aí da Ilha das Surubas, era judeu. Muitos dos brasileiros, a cada um dos brasileiros, corre sangue judaico em muitos de nós brasileiros, muito mais do que você imagina. Curioso, não? O fato é o seguinte, o problema é que quando esses reis vinham, eles estavam devendo uma fortuna para os judeus. Né? Uma fortuna às vezes impagável. O que eles faziam? Perseguiam os judeus. Diziam que os judeus matou Cristo, que os judeus eram usuários, que os judeus eram exploradores, que isso, aquilo, e faziam lá leis, éditos perseguindo os judeus. E a igreja também colaborou, fez a sua parte, criando a Santa Inquisição. Então, quando você tinha essa perseguição aos judeus, ou o judeu se submetia, se deixava batizar e virava o que se chamava de cristão novo, ou ele tinha que fugir, ou então ele era simplesmente queimado em fogueiras vivo. Né? Sem falar das torturas que a Santa Inquisição submetia àqueles que eles eram... Cara, só o fato de você ser acusado de judaísmo, né, de proto-judaísmo, você já estava ferrado. A melhor coisa que podia acontecer para você era você ser queimado vivo na fogueira. Mas isso eu vou deixar para vocês lerem nesse livro aqui, que descreve em minúcias, para vocês que são sádicos, né, como é que eram essas torturas e como é que essas maldades que se praticavam.
Mas o fato é que esses portugueses, judeus portugueses, fugiram para a Holanda. E quando a Holanda, né, porque vocês sabiam também outra coisa que vocês vão saber, Espanha teve uma época, questões lá, dominou Portugal. Portugal e Espanha era uma coisa só. E a Espanha era inimiga da Holanda. Eu estou simplificando as coisas aqui, tá? Mas aí a Holanda, por conta disso, invadiu o Nordeste brasileiro, que era riquíssimo, sobretudo por causa do açúcar e do tabaco, e do algodão também, e ficaram lá cerca de 40 anos. E aí estabeleceu-se lá uma comunidade judaica, porque os judeus também eram considerados cidadãos holandeses, vieram para cá, muito empreendedores, né? Criaram lá, inclusive, a sinagoga que existe até hoje. Você pode visitar no Recife Velho, chamado Sur Israel, que eu já visitei, talvez a primeira sinagoga das Américas. Tem inclusive lá uma mikve, que é o lugar onde as mulheres tomam o banho ritual, né? Depois que passa o período menstrual tem que tomar um banho de mikve, ou antes de casar, para ela ficar pura, purificada. Se descobriu recentemente esse mikve. Vale a pena visitar essa sinagoga, que é na antiga Rua dos Judeus, lá no centro antigo do Recife. Pois bem, quando o Portugal finalmente conseguiu se separar da Espanha, Portugal resolveu retomar, né, aquilo que os holandeses tinham invadido. E Portugal, como se sabe, a história, conseguiu reconquistar as terras, e os judeus se mandaram, foram primeiro para o Caribe, alguns ficaram pelo Caribe e outros foram para Nova York, fundar lá a primeira sinagoga de Nova York, a primeira comunidade judaica de Nova York. E, portanto, ler mais um livro do Lira Neto, ainda mais nessa época de pandemia, nada melhor do que um bom livro do Lira Neto. Não se esqueçam, por favor, né, se você comprar esse livro aqui, no link que tem aqui embaixo, você vai ajudar aqui o meu canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de assinar o meu canal aqui do Pensata, né, do Marcelo Madureira, que vai ter novos programas, e também de me perseguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Zig-Zag, TikTok, o que houver. Tá? E não se esqueça que na próxima semana tem mais uma Pensata bem legal para vocês. Mais um livro, mais uma conversa, mais um bate-papo. Valeu? Um beijo, um queijo. Tchau.